Bom, o exercício que a gente vai trabalhar hoje trabalha com dilatação volumétrica dos solos, tá? Que é uma matéria da termologia, tá? Com relação aos materiais, quando sofre alguma alteração de temperatura, sempre tem que lembrar o seguinte, tá? Que os materiais, quando eles estão num processo de aquecimento, eles vão dilatar, tá? Então, os materiais. E quando os materiais, alguns materiais, né, quando eles resfriam, eles vão contrair, vão encolher. Então a gente colocou aqui um exemplo de como funcionam mais ou menos as moléculas. Tá? As moléculas mais ou menos fazem isso. Elas, numa temperatura mais baixa, elas contraem e alguns materiais dilatam, ficam maiores. Para falar da dilatação volumétrica, é bom também entender o que é a dilatação linear. Tá? A dilatação linear, ela vai trabalhar num sentido só, linear, né? Como o nome já diz, né? Então, se ela tem vamos supor que já tem uma barrinha chata num determinado tamanho, se ela sofrer, por exemplo, um aquecimento, ela vai desse tamanho e para esse. Né? O que vai causar essa dilatação linear. O volumétrico, ela já vai mexer com a peça toda, em todos os sentidos, tridimensionalmente falando, tá? O volume, né? O volume também é base vezes altura vezes a profundidade, né? Então, o cálculo da dilatação linear, que é dada em metros, ela trabalha com a distância inicial, o tamanho inicial dela, né? E a dilatação inicial é esse valor aqui, é isso que eu vou ter que tentar descobrir, tá? E eu calculo por essa fórmula, que seria o quê? A dilatação linear é a medida inicial vezes o coeficiente de dilatação dele, né? Esse coeficiente você pode calcular, se lhe é dado as medidas, ou você também tem tabelas que você pode consultar, tá? E vezes a temperatura que você vai aplicar nesse material. Alguns coeficientes de dilatação conhecidos do aço. O do aço é 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Tá? E se elevado a menos 1 quer dizer que graus Celsius elevado a menos 1 quer dizer que é igual a 1 sobre graus Celsius, tá? Só notação mesmo, tá? Em alguns livros você vai achar também assim, em vez de estar 11,10 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, você vai achar 1,1 vezes 10 a menos 5. Isso é questão da vírgula só que mexe. O do chumbo, 29, do ouro, 15 vezes 10 a menos 6. Então, às vezes você tem um material já e você quer confirmar se realmente a dilatação corresponde àquele material. Isso até para você testar materiais. Ah, vou ver se esse material realmente é o aço mesmo. Aí eu calculo quanto que ele expandiu, vou ver, realmente deu dentro da faixa que é do aço. Vamos supor que você vai aquecer e a dilatação foi muito maior. Aí você pode ver bem, pode ser outro material que está trabalhando ali. Então aí você acompanha um pouco pela tabela para comparativo também, para ver o que você está trabalhando, tá? Então, e aí voltando à dilatação volumétrica mesmo, tá? Que é a proposta do exercício, ela também é proporcional à variação da temperatura, mesma coisa, ela é igual. Praticamente se você for olhar a fórmula de uma e da outra, são bem parecidas. Então, a dilatação volumérica também é o volume inicial, né, vezes o gama, né? O gama também é a dilatação volumétrica, né? É o coeficiente de dilatação, né? O coeficiente de dilatação volumétrica é o gama, vezes a temperatura, que é delta θ, às vezes é delta T, depende muito, às vezes você acha assim também, depende muito, mas é o mesmo princípio, tá? E há uma relação, quando você for trabalhar com a dilatação volumétrica, para você saber o coeficiente da dilatação volumétrica, ela sempre é 3 vezes
o valor da dilatação linear. Por isso que eu falei, vou falar primeiro da linear para depois vir na volumétrica. Por que que é 3 vezes? Bem, eu já expliquei, né? É 3 vezes, pois a peça tem as 3 dimensões, né? Então aqui eu tenho que colocar, a peça ela está aqui, só que quando você sofrer o calor, ela vai aumentar para todos os lados, ela não vai ser que nem a outra, que ela vai ser linear, que ela só vai para um lado, só vai avançar linearmente. Essa é volumétrica, então ela vai aumentar no conjunto todo. Então é sempre 3 vezes, tá? Não é à toa que esse 3 vezes está aí, tá? E a gente vai para o exercício. O exercício fala o seguinte: o volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,60% quando sua temperatura varia de 200 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear desse metal em graus Celsius a menos 1 vale. Aí te dá umas opções, tá? Então, vamos ver primeiro os dados que o exercício já deu. Um volume de um bloco, né, metálico sofre um aumento de 0,6%. 0,6%, não é 6%, é 0,6%. Então, é 0,6%, tá? O que é esse 0,6%? Que ele aumentou, então ele variou. Que ele aumentou é porque ele variou do zero, né? Ele variou do zero e foi para 0,60% do valor. Então, se ele variou, então eu posso considerar que a variação do volume, né, a dilatação do volume, né, a dilatação volumétrica dele, ela vai ser igual ao quê? Esse aumento que teve, que ela teve uma dilatação, já falou que teve, mas só que teve um valor de 0,6% do inicial. Quer dizer, ele estava num tamanho e ele aumentou 0,6%. Então, é 0,6 do V0. Então, eu já tenho aqui, ó, uma parte da resposta. Eu sei que essa variação é 0,6, mas eu preciso saber, né? Eu quero saber a dilatação linear, que a pergunta foi dilatação linear. Então, eu vou ter que puxar lá, no outro eu vou ter que chegar aqui, ó, dilatação linear. Então, voltando aqui. Então, eu sei que é 0,6% do V0. Essa é a dilatação volumétrica. Para não deixar assim, nesse formato, vamos fazer a transformação dele, né, para números múltiplos de 10, né? Então, isso daqui é a mesma coisa que eu dizer que é 0,6 sobre 10 ao quadrado, ok? Isso é a mesma coisa que eu dizer que é igual a 0,6 vezes 10 a menos 2. Se aqui está positivo, ele sobe multiplicando o sinal trocado, tá? Então aqui fica negativo. Então fica seno. Então eu já sei que meu delta V é igual a 0,6 vezes 10 a menos 2. Eu posso melhorar? Posso deixar com, em vez de ter vírgula, eu vou deixar sem vírgula, só o 6 mesmo. Então eu tiro essa casa aqui, coloco 6 vezes, aí eu aumento uma casa para cá. Se eu aumento, eu vou aumentar um zero, então eu vou colocar mais um número aqui. Então 10 menos 2 vai ser 10 menos 3, porque eu estou aumentando uma casa para a direita, tá? Então fica igual a 10 a menos 3. Então tá, eu já tenho isso de V0. A fórmula, como eu passei, que é essa daqui, a fórmula é a dilatação volumétrica é o volume inicial vezes o gama vezes a variação do tempo, da temperatura. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou colocar a fórmula delta V igual volume inicial vezes gama vezes variação da temperatura. Aqui eu já tenho que esse valor, dilatação volumétrica eu já tenho, que é 6 vezes 10 a menos 3 de V0 é igual a V0, que eu também tenho, vezes gama vezes variação da temperatura. Qual que é a variação da temperatura? A variação ela foi para
a temperatura variou de 200 graus, então 200 graus. Está em Celsius, então está perfeito. Tá? Então aqui, como eu tenho, aqui é 6 vezes 10 a menos 3 vezes V0, e do outro lado tem um V0. Se eu tenho um V0 e V0, eu posso cancelar esses dois V0. Até aí tranquilo. O que eu vou ter agora? Vai sobrar isto e isso. Então vai ser 6 vezes 10 a menos 3 é igual a gama vezes 200, eu posso dizer, vamos deixar também com casa de 10, 2 vezes 10 ao quadrado. Tá? O gama, então eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter, tá? Eu vou deixar ao contrário, então fica sendo 2 vezes 10 ao quadrado de gama é igual a 6 vezes 10 a menos 3. Gama é igual a 6 vezes 10 a menos 3. Eu vou vir para cá, né? Vou descer, dividido por 2 vezes 10 ao quadrado. Tá aí tranquilo. 6 dividido por 2 dá 3. Aqui tá embaixo positivo. Se eu quiser que isso suba, ele vai negativo. Então fica 10 menos 3 vezes 10 menos 2. Então meu gama é igual a 3 vezes 10 a menos 5. Acabou? Não, não acabou. Porque esse daqui o que ele é? É a dilatação volumétrica. E ele quer, o exercício está pedindo, não está pedindo a volumétrica, ele fala de volume, mas ele pede a linear. Então tem que pedir linear. E eu falei lá, né, usando essa fórmula aqui, ó, que isso daqui é igual a 3 vezes a dilatação linear. Agora vamos substituir. A dilatação linear, eu posso falar isso ao contrário, né? Já para deixar a dilatação linear para o lado de cá, posso colocar 3 vezes dilatação é igual a gama. Dilatação linear é igual a gama dividido por 3. Quanto que é o gama? O gama é 3 vezes 10 a menos 5 dividido por 3. De cancela, cancela. Gama é igual a 10 a 1, né? Vezes 10 a menos 5. Então, esse é 1 grau Celsius a menos 1. Tá? Lembra que eu falei lá da tabela? Você sempre tem a tabela de coeficiente, ó. Vamos dar uma olhada? Em algumas tabelas está aqui, 11 vezes 10 a menos 6, ou 1,1 vezes 10 a menos 5. Ó. Você vê aqui, ó, que ele bateu, né? Então, quer dizer, ele é um metal e eu posso dizer que provavelmente é um aço que estou trabalhando. Né? O coeficiente daqui é 1 vezes 1,1 vezes 10 a menos 5, 1 vezes 10 a menos 5. Então, a resposta correta para esse exercício é a alternativa A. Tá ok? Qualquer outra dúvida é só mandar para a gente aqui. Um grande abraço.